Muito bem, Shalom Adonai. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42, e o versículo de número 2 e 3. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vou ler ainda o versículo 4 e 5. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa interessante. A maior revelação. A maior revelação. A história de Jó não foi uma ficção, como muitos críticos apontam. As Escrituras dizem lá em Tiago que Jó existiu. O profeta Ezequiel fala sobre Jó, os pais da igreja falaram sobre Jó. Estudiosos dizem que Jó viveu depois do dilúvio e até antes de Abraão. Observe que no seu livro ele fala de um dilúvio. Todos conhecem a história de Jó, que perdeu tudo em um ataque esmagador do diabo permitido por Deus. O homem mais rico do Oriente ficou pobre. Jó sai da montanha para o vale, sai de cima para baixo. Foi um ataque fulminante, esmagador. Segundo alguns historiadores antigos, ele sofreu 20 anos, ele ficou 20 anos nessa perda. O silêncio era ensurdecedor. Nenhuma explicação lógica da parte do Eterno, bendito seja Ele, nenhuma visão do momento, nenhum sonho explicativo sobre o de repente na sua vida. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. A dor não anula o plano do Eterno, bendito seja Ele. O sofrimento não pisa o propósito do eu sou. As perdas não têm a última palavra. O cenário de riquezas, prestígios, família, tudo, simplesmente tudo desabou. Mas Jó permaneceu de pé. Enquanto o céu parecia em silêncio, o inferno festejava, os demônios festejavam, tudo apontava para uma desistência do patriarca. Porque faz parte da nossa natureza essa semente da desistência. Por que foi que Deus falou para Daniel quando ele tinha 84 anos de idade, lá no capítulo 12, versículo 13, tu, porém, Daniel, vai até o fim? Porque faz parte da nossa natureza, independente da idade, a desistência. Jó permaneceu firme, não porque ele entendia o que estava ali acontecendo, porque tem coisas que nos sobrevêm que nós não entendemos, portas que se fecham que nós não entendemos, muralhas que se levantam que nós não entendemos, alguns irreversíveis que nós não entendemos. E Jó não entendia o que estava ali acontecendo. Ele ficou firme, não é porque ele entendia, mas porque conhecia quem estava no controle. Deus não tinha abandonado a Jó. Mesmo na dor, no sofrimento, nas perdas, Deus não tinha abandonado seu filho. Deus estava escrevendo a história de Jó para que todos nós fôssemos beneficiados por ela. Para nos dizer que a fé não depende das circunstâncias, que a fé não depende das portas fechadas. Deus não deu nenhuma explicação naquele momento, porém o sustentou e Jó confiou, olhou para o alto, mesmo sem entender. E no final, Deus restituiu tudo a Jó.
Mas me ouça, a maior revelação não foi a restituição. A maior revelação foi Jó sair da provação conhecendo a Deus de um modo que ele não conhecia. Interessante aquela oração sacerdotal de Jesus em João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Os dois sacerdotes, filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor, mas a Bíblia diz, não conheciam ao Senhor. Muitos cristãos, milhares, precisam conhecer algo de Deus que ainda não conhecem. Nada melhor do que o funil, do que a prova, do que a porta fechada, para você ter essa revelação. Eu vou resumir em 3 coisas ou 4. Primeiro, Deus tem um plano mesmo quando não entendemos. Você acha que Abraão entendeu quando Deus o tirou da terra dos caldeus para uma terra que ele não conhecia? Você acha que José entendeu o ódio acirrado dos seus irmãos? Você acha que Paulo entendeu o chamado de Cristo na estrada de Damasco? Você acha que Davi entendeu quando foi chamado para tocar harpa no palácio do rei Saul? Jó não via os bastidores, porém o céu estava em movimento. Enquanto eu estou pregando aqui, o céu está em movimento na sua vida e na minha vida. No seu ministério, no meu ministério, na sua família e na minha família. A fé, a segunda coisa interessante aqui é que a fé precisa permanecer acima das circunstâncias. A porta se fechou, não se abale. O diagnóstico médico é tristonho, não se abale. O dinheiro foi embora, não se abale. Se sente só, não se abale. A resposta foi não, não se abale. Você está começando a me entender agora, eu não. A fé precisa permanecer firme acima das circunstâncias. A terceira coisa aqui, as provas preparam-nos para um propósito maior. O sofrimento é terapêutico. O sofrimento lapida a alma. A dor é o palco dos milagres. As perdas da vida ampliam a visão espiritual. Você sabia disso, não? E por último, nada pode frustrar os planos de Deus. Quando ele decide agir, nem a dor, nem o tempo, nem o inimigo, nem demônio, nem diabo pode impedir o que ele quer fazer. Você está começando a me entender e eu não. Operando eu, quem? Quem? Me responda, quem impedirá? Deus é contigo, Baruch Axé.